Essa daqui é só pra quem gosta da polêmica mesmo, né? O galera lá do Sport V, do Sport Center, fez ali no quadro que eles têm, que é o cara a cara, uma comparação entre o Fluminense atual e o Flamengo atual, né? E aí deu um placar ali pro Flamengo de 8-4. A galera tá questionando aí algumas dessas escolhas, algumas dessas votações aí que a galera do Sport Center fez. E eu vou fazer a mesma coisa, vamos fazer essa análise aqui junto. Antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. A gente tem vídeo aqui quase todo dia. Então, aqui a gente sempre vai estar falando de Fluminense com clubismo, mas sem ser alienado, né? Você tem que ser no mínimo inteligente para falar de certas coisas e fazer determinadas análises para você não ficar falando besteira aí, igual tem muito flamenguista que fala, diga-se de passagem, a gente vai falar sobre isso também. Então, vamos lá, vamos fazer essa análise aqui junto, vamos ver o que a galera do Sport Center falou. E assim, cara, tem coisas aqui que eu sei que você não vai concordar, e esse é um direito seu, e você tá aqui para concordar, discordar, deixar o like, deixar o dislike, falar o que você pensa. Então, eu sei que você vai discordar de algumas posições minhas, como eu disse. A gente é clubista, mas não é alienado, né? Eu assisto, por exemplo, jogos do Flamengo, eu assisto jogos do Vasco, jogos do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians. Eu assisto jogos que eu puder assistir aí, porque além de ser tricolor, né, eu também gosto de futebol e assisto futebol de modo geral, até para você ter um parâmetro, né, às vezes de comparação e saber qual o posicionamento do seu time ali no mercado nacional, no futebol nacional, e não ficar aí por aí, né, falando besteira igual muita gente fala. Então vamos lá, vamos fazer a análise junto. Eu não vou colocar o vídeo, eu já tô aqui no YouTube usando um vídeo de um outro cara que disponibilizou o vídeo da Sport TV. Não vou fazer isso porque, né, tomar ban aqui, direitos autorais e o caramba, e nem dinheiro para pagar, nada que eu tenho. Então vamos só usar esse print de tela aqui que o cara disponibilizou. Tá cortando ali um pouco o escudo dos times, que eu tive que fazer assim, porque ele mesmo já coloca a imagem dele ali. Então, né, dito isso, vamos lá para não estender muito aqui o tema. Comparação goleiro, Fábio e Rossi. Galera lá do Sport TV escolheu Fábio. E aqui, cara, é difícil a gente analisar, tá? Por que é difícil analisar? E deixa eu embasar aqui a minha posição e quero ouvir aqui sua opinião. O Fábio, ele no ano passado principalmente, ali naquela reta final, ao longo do campeonato todo, ele foi muito mais exigido do que o Rossi, cara. E o Fábio salvou o Fluminense muitas vezes e com certeza é, um dos fatores, um dos motivos do Fluminense estar na Série A hoje é o Fábio, que assim, se não fosse as atuações dele ali, com todo o esforço que o Mano Menezes fez ali para manter um time defensivamente melhor, a gente não teria se mantido na Série A. Então, assim, a gente tem muito mais coisa para falar positivamente do Fábio ali. Ele teve muito mais exposição do que o Rossi. Eu acho o Fábio melhor, tá? Melhor, assim, no histórico, né? O Fábio, falar de histórico com um cara de 44 anos. Mas, assim, ele tem um histórico melhor, um histórico mais relevante. E ele tem um momento que é melhor para mim, mas, assim, também por conta da exposição, tá? A gente tem que admitir aqui que o Rossi, ele sofre muito menos do que o Fábio. A defesa do Flamengo é uma defesa melhor que a defesa do Fluminense, então acaba sendo ali, de certa forma, tendencioso, mas não necessariamente tendencioso, mas assim, você acaba tendo muito mais referência de um lado do que do outro e fica muito mais óbvio a gente dizer que o Fábio foi melhor do que o Rossi, porque a análise ela está muito limitada. Eu acho o Rossi um bom goleiro, eu acho que se ele tivesse mais exposição, passasse um pouco mais de dificuldade, essa análise aqui seria pau a pau, cara. A gente tá falando de um cara, por exemplo, que tomou seu primeiro gol no Campeonato Carioca, acho que na semana passada, né, contra o Vasco. Então, assim, não é uma análise fácil. Nesse caso aqui eu fico com o Fábio também, mas se tivesse escolhido o Rossi, eu acho que não seria nenhum absurdo. Fala aí o que você pensa, deixa aqui sua opinião. Agora, comparação Samuel Xavier e Wesley. O pessoal do Sport TV ficou com o Wesley. E eu, sinceramente, acho que aqui é unânime, cara. O momento do Wesley é muito bom. O Wesley tá sendo sondado aí por vários clubes da Europa. Um moleque, assim, teve suas dificuldades no início ali. Mas hoje ele é muito consolidado no Flamengo. Ele é um cara que tem tudo para ser, né, um cara convocado para a seleção brasileira. Talvez aí jogar a próxima Copa, quem sabe. É um cara promissor, cara. Samuel Xavier, ele já teve momentos melhores, como
ali na Libertadores, ele foi um cara que ajudou bastante o Fluminense, mas não é um jogador nem regular e nem um jogador tecnicamente acima da média, nem um jogador tecnicamente tão brilhante assim. Acho aqui que a escolha Wesley, ela é uma escolha sensata, faz todo sentido. Léo Ortiz e Thiago Silva. Aqui é onde tem muita gente reclamando, cara. Porque assim, o Thiago Silva é um zagueiro mundial, né? É um cara que ganhou de tudo no futebol, menos Copa do Mundo. É um cara que passou por grandes clubes, que foi capitão de grandes clubes, que mudou o patamar da defesa do Fluminense quando ele chegou. E o Léo Ortiz é um cara ali, é, assim, é um grande zagueiro, é um cara promissor, mas não tem o nome que o Thiago Silva tem. Aqui, cara, eu tenho ali as minhas ressalvas em relação a escolher o Thiago Silva. Se a gente for falar de momento, se a gente for falar de histórico, isso aqui não tem conversa, né? O Thiago Silva é melhor que sei lá, a grande maioria no mundo. No futebol brasileiro, por exemplo, se a gente for falar de histórico, não tem quem possa competir com ele. Só que se a gente falar de momento, não porque o Thiago Silva tá vindo de lesão, tá? Mas de momento, cara, o Thiago Silva é um cara, é um bom zagueiro, um grande zagueiro, mas que fisicamente ele é um cara de 41 anos, cara. Isso pra mim, pelo menos na minha visão, isso compromete um pouco a performance. A gente já viu ele falhar, a gente já viu ele ter dificuldade com certos tipos de jogada onde fisicamente, ele nitidamente a parte física pesou pra ele. Acho que o Léo Ortiz, né, por ser mais jovem e tudo, é melhor nesse aspecto. Acho que o Léo Ortiz também, tecnicamente, é um bom zagueiro. E acho que aqui a disputa, sim. Eu ainda escolheria o Thiago Silva, mas acho também que escolher o Léo Ortiz aqui não é absurdo, cara. Porque o Léo Ortiz é um bom zagueiro e tem tudo aí pra despontar, tem tudo pra ser um dos principais nomes do futebol brasileiro. Como em alguns momentos ele já foi. Mas o Thiago Silva é um cara mais completo. Fisicamente, a idade chega, eu acho que ele não performa tão bem mais. Ele tá muito mais suscetível à lesão. Mas assim, ele ainda é muito mais completo do que o Léo Ortiz. Mas é uma briga aqui que eu não acharia absurdo, igual alguns acharam, em algum momento alguém dizer que o Léo Ortiz ali tem um momento melhor do que o Thiago Silva. Ignacio e Léo Pereira vai cair ali no mesmo, para mim, na mesma situação que Fábio e Rossi. O Léo Pereira é um cara com que a gente tem muito mais histórico aí, muito mais insumo para falar, né, dos últimos anos dele, do que o Ignacio. O Ignacio é um cara menos midiático, nome menos falado aí no futebol brasileiro. E assim, olhando ali, né, colocando na balança, o Léo Pereira é um zagueiro melhor, tá? Pra mim, o Léo Pereira é um zagueiro melhor. O Ignacio é um bom zagueiro, mas que precisa mostrar mais coisa ainda, inclusive no Fluminense. Ele é um cara assim que ainda não conseguiu ser o cara tão importante assim como a gente tem a perspectiva que ele possa ser. Acho o Léo Pereira nesse momento melhor. Acho que a escolha não tem ali nenhum problema, tá? A gente falar que nesse momento o Léo Pereira é melhor, não. Fuentes e Alexandro. Alexandro é um cara com histórico muito bom. Mas no momento, eu acho que o Fuentes está fazendo. Tá jogando mais do que o Alexandre, por exemplo, cara. Eu acho que o Fuentes é um cara que demorou ali, o Mano Menezes demorou colocar ele para jogar, né? Pelas questões que o Mano Menezes sempre fala, sempre defende ali, de deixar o cara estrear no seu melhor momento. E ele estreou no melhor momento no fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, foi muito bem, ganhou a posição de titular e hoje, pra mim, ele é melhor que o Alexandre. O Alexandre é um cara assim que tem muito nome, né? Um cara de futebol mundial, mas que ali no Flamengo eu ainda não vi ele fazer nada diferente, eu ainda não vi ele ser um nome tão importante assim. E aí você, se você é flamenguista e está assistindo aqui esse vídeo, me fala aqui sua opinião. Me fala se isso aqui foi escolhido pelo nome ou pelo momento. Pelo momento, pra mim, o Fuentes é melhor. Agora, pelo nome, o Alexandro, né, é a mesma questão ali do Thiago Silva. Se a gente for falar de histórico, ele tá melhor que a grande maioria do futebol brasileiro aqui. Eric Pulgar e Otávio. Escolheram o Pulgar. Não acho o Pulgar um cara genial assim. Acho um jogador normal. Mas o Otávio, cara. O Otávio é um cara que tava na reserva do Atlético Mineiro. Que tá no Fluminense jogando bem. Ainda não fez nada espetacular, mas tá jogando bem. E aqui, pra mim, assim, é uma incógnita, tá? Escolher o Otávio não seria
nada absurdo. Escolheu o Pulgar, não é nada absurdo. Acho que os dois estão mais ou menos ali na mesma prateleira. Foi escolhido o Pulgar, talvez porque tem mais visibilidade nos últimos tempos, né? Porque tá no Flamengo ali há mais tempo. E a gente sabe também que a maioria das vezes ali, redação da maioria dos programas, a galera é flamenguista e acaba escolhendo ali tendenciosamente por causa do nome. Mas esse caso aqui, qualquer um dos nomes para mim, a gente poderia dizer que tá ok. Martinelli de la Cruz. Cara, o Martinelli é um cara extremamente criticado no Fluminense de maneira injusta. É um cara que oscila, mas né, a grande maioria dos jogadores oscila. É igual falaram com o Casares lá. Ah, pô, o Casares é um cara muito bom, mas oscila muito. E ele respondeu, pô, eu jogo 70 jogos por ano. Se eu fosse um cara que joga bem em 70 jogos, estava no Real Madrid. Realmente, o Martinelli, não tô falando que o Martinelli é um jogador para estar no Real Madrid. Mas tô falando que ele é um cara que oscila, assim como todos vão oscilar, mas é um jogador dos mais importantes do Fluminense nos últimos anos. E assim, no momento ele é melhor que o De La Cruz e no histórico para mim, ele também é melhor que o De La Cruz. Para mim aqui não tem é, nada a ser questionado. Serna e Gerson. Cara, o Serna é um cara importante para o Fluminense pelo esforço que ele demonstra, pelos momentos que ele entrou e fez gols importantes como no fim do ano passado, mas tecnicamente não tem como competir Serna e Gerson. O Gerson é melhor tecnicamente, não tem como a gente debater em relação a isso. Aqui para mim também não tem nada que a gente possa questionar. Arias e Arrascaeta. Para muitos, o Arias é o melhor jogador do futebol brasileiro. Para mim, não, mas não vou falar isso aqui agora. Já falei em outros vídeos. Depois a gente debate por que eu não acho o Arias o melhor jogador. Mas assim, entre Arias e Arrascaeta, para mim hoje principalmente tem um abismo. O Arias é muito melhor que a maioria dos caras no futebol nacional ali na posição. Tá jogando de meia agora ali por conta do Ganso tá fora. O Arias é um cara muito mais completo, muito mais rápido, muito mais importante, influencia muito mais o resultado do que o Arrascaeta hoje. O Arrascaeta já teve grandes momentos no futebol, no Cruzeiro, no Flamengo mesmo, já foi muito importante. No momento não é. É, o Arias aqui sem contestação. Canóbio e Luiz Araújo. Cara, o momento do Canóbio é muito bom. O momento do Canóbio é muito bom e o Canóbio é muito bom jogador. Tecnicamente, nem tanto. É um cara mais de raça ali, ele participa muito, é um cara que não desiste, fisicamente muito bom. E acho que hoje o momento dele é melhor do que o do Luiz Araújo, cara. Ele é muito mais importante no Fluminense. Mas o Luiz Araújo também é um cara, assim, que tem, né, a sua relevância ali, é um cara tecnicamente bom, um cara novo ainda, também se movimenta bem e tudo. Pra mim aqui, cara, escolher o Luiz Araújo não é absurdo também, mas o Canóbio merecia aqui, talvez, ali, se a gente pudesse falar de um empate técnico, pra mim o Canóbio tá competindo muito bem aqui com o Luiz Araújo. E, assim, é difícil escolher, tá? Difícil escolher. Eu escolheria o Canóbio, mas não acho absurdo que também o Luiz Araújo não, mas acho que o Canóbio ainda tem muita coisa que ele vai mostrar no Fluminense esse ano e a gente não pode pegar e olhar como referência o Canóbio do Atlético Paranaense. Tem que usar aqui a referência de Canóbio do Fluminense, onde ele tem um outro tipo de participação, onde ele marca gols, que é o que ele não fazia no Atlético Paranaense, não fazia com frequência e que tem uma importância aqui totalmente diferente no esquema tático do que ele tinha anteriormente no Atlético. Não que no Atlético ele não fosse um cara importante, sempre foi um cara importantíssimo. Mas o momento dele é muito bom e eu acho que aqui a gente deveria olhar um pouco melhor. Cano e Plata. Eu acho o Plata mais técnico, mas acho o Cano muito mais goleador e a função dele é fazer gol e isso ele faz muito bem. E aqui para mim não tem questionamento, tá? O cara que fez o que ele já fez esse ano, por mais que tenha enfrentado ali alguns adversários que não, né, não são tecnicamente muito fortes, o Flamengo também enfrentou. E o Cano, disparadamente no futebol carioca, pelo menos, nesse momento aqui de Campeonato Carioca, para mim ele é o cara mais importante ali na frente. É um cara que tem todas as suas características ali de finalização, de se posicionar bem, é, tenho minhas críticas em relação a algumas coisas, né? Que ele mata muito a jogada de vez em quando, chuta de maneira desnecessária, no momento errado. Tenho essas críticas. Mas em relação ao Plata, aqui não tem questionamento, o Cano é melhor e tá no momento melhor. E agora, pra mim, o maior absurdo aqui é Mano Menezes contra Felipe Luiz.
Quem acompanha aqui o canal, quem já viu outros vídeos, sabe que eu não gosto do Mano Menezes. Não como pessoa, tá? Como pessoa não tem nada contra, nem conheço, não, né, não sou um cara que fica ali vendo entrevista ou vendo qualquer coisa, as pessoas comentando da parte pessoal do Mano Menezes. Isso aí nem, para mim nem importa. A questão técnica, eu tenho muitas restrições, não gosto da maneira como o Fluminense joga com ele. O momento é muito bom, realmente o momento é bom, a gente tem que reconhecer. O trabalho dele no ano passado foi muito bom e a gente tem que reconhecer, mas eu não acho ele um grande técnico assim, um cara espetacular, não é o cara que eu queria no Fluminense. Mas você comparar o Mano Menezes com o Felipe Luiz e falar que o Felipe Luiz, com pouquíssimo tempo de carreira, é melhor, é um absurdo, pô. É um absurdo. O Felipe Luiz está treinando o time mais caro do país, né? E ele tá fazendo um bom trabalho ali e tudo, mas tá treinando um time, assim, que já era praticamente pronto, que tem muito investimento, e quando enfrentou o Fluminense do Mano Menezes, não conseguiu vencer. O Fluminense conseguiu neutralizar o Flamengo, o Fluminense conseguiu vencer o Flamengo no ano passado. É, essa escolha aqui ela é muito mais pelo personagem Felipe Luiz que está se criando ali, pela admiração que as pessoas têm por ele, do que tecnicamente falando. Tecnicamente falando, o Mano Menezes é um cara mais experiente, mais preparado, mais inteligente. Eu acho o Felipe Luiz muito inteligente também, mas acho o Mano Menezes mais inteligente para fazer a leitura do jogo com o que ele tem. E ele não tem o melhor time do Brasil na mão, ele não tem o time mais caro do Brasil na mão. E ainda assim, ele consegue competir com o Flamengo do Felipe Luiz e vencer, né? Então aqui, cara, pra mim foi muito mais tendencioso, foi muito mais clubista essa escolha aqui do Felipe Luiz do que lógica. Pra mim não tem lógica nenhuma escolher ele aqui. Cara, esse foi a minha análise e o meu resumo, tá? Assim, nem vi ali qual placar daria, né, sinceramente, mas acho que ficaria pau a pau esses dois aqui, porque pra mim a escolha ali do Mano Menezes não faz sentido, a escolha do Pulgar com o Otávio é questionável, a escolha do Alexandre em relação ao Fuentes, pra mim o Fuentes está melhor, então no final daria um empate técnico aqui entre os dois times. Acho que se a gente for colocar individualmente ali, é, os times têm ali as suas questões, como eu disse, mas se a gente colocar coletivamente, hoje o Flamengo está melhor do que o Fluminense. Acho o Flamengo favorito para o próximo jogo. Cara, a gente está falando de um time que tem um investimento gigantesco, gigantesco, né? Contra um time que tem um investimento menor, que está se organizando bem, que hoje é um time competitivo, mas que está construindo um trabalho. O Fluminense se reformulou ali nos últimos tempos. O Flamengo também teve uma reformulação nos últimos anos, mas o time desse ano aí é muito parecido com o do ano passado. Já está há mais tempo ali. O Felipe Luiz herdou um trabalho ali que não era muito bom, mas era de um cara experiente, né? Acho que os problemas ali do Tite não foram nem técnicos, foram mais internos, mas isso é pelo menos uma percepção minha. Mas é isso, quero saber a sua opinião, quero saber o que você achou dessa análise. Me fala qual é a sua análise, quem são aí é, os seus escolhidos aí nessa competição. Lembrando que é uma análise sem clubismo. O canal é de Fluminense, eu sou clubista? Sou. Mas a análise aqui eu tentei fazer uma análise um pouco mais sóbria, uma análise mais técnica e quero saber o que você pensa a respeito também. Como eu já disse, deixa like, deixa comentário. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.